Bom dia, povo de Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus a cada um de nós. Mais uma vez estou aqui na meditação da palavra do Senhor. Mais um dia Deus nos permitiu, com vida. E eu quero estar meditando com os irmãos em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 14. Que vai nos falar assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Essa passagem está ali no capítulo 17, do versículo 8 em diante, que vai nos falar sobre a viúva de Serepta. Então, essa passagem nos vai dizer que Deus deu uma ordem a Elias, ao profeta Elias, para ir para uma cidade chamada Serepta, que é de Sidom. E ali Deus ordenou ao profeta Elias que ele fosse lá, que ele tinha ordenado a uma viúva a alimentar Elias. E chegando lá, na casa da viúva, a palavra vai dizer que Elias levantou-se e foi, no versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma mulher viúva apanhando lenhas, e ele chamou e disse: traz-me, peço, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E a mulher ali, enquanto ela foi buscar, a água para o profeta, no versículo 11 diz: e indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão em tua mão. Ele pediu água, enquanto ela foi buscar, ele também pediu para que ela trouxesse um pedaço de pão para ele. E ali no 12 vai nos dizer: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Essa é a palavra do Senhor. Então, Elias, no 13, Elias vai dizer para a viúva: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. E a viúva, ela obedeceu à voz do profeta. Nós devemos sempre obedecer quando Deus fala conosco através de um profeta verdadeiro, de um profeta usado por Deus. Porque Deus fala na palavra que nós devemos ouvir a voz do profeta. Então o profeta profetizou ali para ela. Antes, enquanto ela fazia o bolo para o profeta, em primeiro lugar, que ele profetizou que a farinha da panela não iria se acabar, e nem o óleo, o azeite da botija faltaria, até o dia em que o Senhor
mandasse chuva para aquele lugar, porque era uma escassez de chuva. No capítulo anterior, vai nos dizer que Elias tinha profetizado que não haveria chuva. E Elias ali foi enviado para Serepta porque ele fugia das ameaças de Jezabel, a esposa de Acabe, que era má. O casal era má aos olhos do Senhor, fazia coisas más na presença do Senhor. Mas a viúva ouviu o que o profeta Elias dizia para ela fazer primeiro para ele. E ela foi assim, o fez, e dessa maneira, no capítulo 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa por muitos dias. Por quê? Porque o azeite não faltou na botija e a farinha não acabou na panela. Então, nós devemos ser obedientes, em primeiro lugar, a Deus e ouvir a voz dos profetas que vem enviado de Deus para falar algo nas nossas vidas. Então, ali nós entendemos que nunca mais essa viúva teve algum tipo de problema com comida. Dali, dessa profecia, a palavra de Deus vai dizer que o azeite desceu sempre na botija da viúva, né? Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Amém? Então, que nós possamos meditar nessa palavra e que a graça de Deus se derrame sobre você. Tenha um abençoado dia, uma abençoada tarde e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?